A minha apresentação é muito curta, é só mesmo explicar o que é que compõe o software e mostrar já alguns exemplos de implementações já feitas. O arquivo, para quem ainda não conhece o produto, é um software que se foca na gestão das fases semi-ativa e inativa da documentação, da informação que reside num arquivo. Ou seja, por outras palavras, trabalha com o arquivo intermédio e o arquivo histórico da documentação. O público-alvo acabam por ser instituições de média e grande dimensão, dado as funcionalidades que o software oferece. Foca-se em instituições que têm que fazer toda uma panóplia de processos dentro do seu próprio arquivo. Pese o facto de que nós suportamos as normas de descrição, seja a norma da ISAD, seja a norma da ISAR-CPF, seja a norma da ISDA, no caso das entidades detetoras, nós temos toda a capacidade de parametrizar o produto às necessidades de cada instituição. O exemplo sempre mais vulgar que eu acabo por dar é num contexto de um município, há sempre a necessidade de fazer a descrição de processos de obras, cuja informação mais pertinente não está disponível dentro da norma da ISAD ou da ODA. Acaba sempre por haver alguma parametrização, alguma customização ou personalização, se preferimos dizer assim, das folhas de recolha de dados, para podermos, de forma explícita, descrever informação específica dessa tipologia documental, como, por exemplo, o nome do requerente, o NIF, o local da obra, entre outros. Portanto, o software terá sempre a capacidade de se ajustar à necessidade de cada um. A nível de módulos, diria que o principal módulo do produto é o módulo da descrição arquivística. Porquê? Porque todos os restantes módulos vivem, entre aspas, já ao redor deste módulo em questão. O módulo da descrição arquivística é um módulo que nos permite fazer a classificação, a criar os planos de classificação, os quadros de classificação das vossas instituições, ou seja, a criação dos fundos e o registro dos documentos que existem dentro do arquivo, bem como outras operações associadas. O módulo de autoridades permite-nos criar registros de autoridade ou registros de entidades para poderem associar às descrições de forma a classificar quais são as entidades detetoras, as entidades produtoras, os autores da documentação que existe dentro do vosso acervo. Coleções digitais é a capacidade de vocês digitalizarem ou obterem uma cópia digital do documento que vocês descrevem na descrição, para depois poderem também disponibilizar a informação digital. Seja um livro em que vocês digitalizam todo o livro e associam a um documento específico, sejam maços de informação, seja o que for, vocês podem obter então essa digitalização, associar, obter outras informações como a tentativa de extrair conteúdo textual e associar ao próprio documento para poderem pesquisar sobre o conteúdo da própria digitalização, entre outras funcionalidades que vamos tentar ver mais à frente. O módulo de gestão de depósito é a capacidade de vocês caracterizarem os vossos espaços físicos, de modo a que, primeiro, vocês consigam gerir as capacidades que o vosso depósito tem, e ponto número 2, conseguirem atribuir cotas a cada uma dessas unidades para que, por exemplo, para unidades do tipo contentores, caixas, capas, capilhas, etc., vocês consigam associar os documentos que estão no lado da descrição arquivística e, por consequente, saberem qual é a localização física da vossa documentação através da gestão das cotas do depósito.
O módulo de conservação e restauro é um módulo que funciona sobre a descrição arquivística, que vos permite fazer o registro de ações de conservação e restauro sobre a documentação. Não são muitas as instituições que têm o seu próprio gabinete de conservação e restauro. A maioria das instituições até recorre de forma externa a este tipo de serviços. Contudo, tem sempre a capacidade de, para determinado documento, descrever qual é a caracterização física desse documento, quais são os problemas que tiveram que resolver, manchas de uma capa descolada, etc., e as ações que efetuaram sobre para mitigar esse problema. Acompanhando com, de forma opcional, um registro de média ou audiovisual de como é que foi efetuado o procedimento da conservação e restauro dessa documentação. O módulo de ingressos, calhou aqui, fica um S de baixo. A parte dos ingressos o nome não é consensual, há quem prefira chamar ingressos, há quem prefira chamar incorporações, há quem prefira chamar transferências, tudo isto é uma ótica de o que é que se considera, do que é que está dentro do quê, ou seja, se é incorporações que fazem parte de um universo chamado ingressos, ou se ingressos é que faz parte de um universo chamado incorporações. Para todos os efeitos e de forma muito sucinta, é toda a documentação que entra no arquivo, seja por transferência, por doação ou por outra forma qualquer, é possível fazer esse registro dentro do sistema, até mesmo facultar às entidades produtoras dentro da instituição, de exemplo, um modelo em Excel que eles preenchem, enviam de volta para o arquivo e o arquivo usa esse mesmo modelo para importar dentro do sistema e ficar com o registro do ingresso introduzido dentro da aplicação. O modo de avaliação e seleção é o equivalente então à fase do arquivo intermédio, permite-vos fazer a gestão de processos de avaliação e seleção sobre a documentação. Passa primeiro por classificar a documentação, seja ao nível das séries documentais, seja através da plataforma Clave, que nem de propósito acho que houve uma reunião na passada quarta-feira com o arranque da apresentação, com o encontro relativo à apresentação da Clave. E a outra forma de classificarmos a documentação é atribuirmos um identificador proveniente da lista consolidada que automaticamente nos vai oferir qual, entre outros dados, qual o destino final e qual o período de retenção dessa mesma documentação. No final, a avaliação e seleção permite-nos, entre outras coisas, proceder à atualização dos nossos documentos de classificação, libertar o espaço do depósito e permitir imprimir as guias de remessa e autos de transferência ou de eliminação, dependendo do tipo de avaliação que estamos a fazer, para depois serem entregues a quem de direito para dar seguimento ao processo de avaliação e seleção. O catálogo, para aquelas pessoas que já me conhecem, eu digo sempre o mesmo, eu acho que o catálogo é o pináculo, é o produto final para vocês arquivistas, do trabalho que vocês fazem com o software. Ou seja, tudo que vocês introduzem dentro do sistema, sejam descrições, autoridades, coleções, o objetivo, em última instância, é publicar essa informação e disponibilizar a pessoas fora do arquivo. Podem ser pessoas dentro da instituição, podem ser investigadores, podem ser historiadores, a proveniência das pessoas difere, mas o resultado do vosso trabalho é conseguir partilhar essa informação com quem quiser consultar a mesma. Associado ao catálogo, temos também o balcão eletrónico, que para essas mesmas pessoas, dentro ou fora da instituição, permitir que se efetue um conjunto de serviços sobre a documentação que vocês estão a disponibilizar. Sejam requerer, solicitar a reprodução de documentação que vocês disponibilizam ao público,
requerer a consulta presencial de determinado documento ou para instituir pessoas que são afetas à própria instituição, requerer um empréstimo do documento. Há todo um conjunto de serviços que são disponibilizados através do balcão eletrónico. Os dois últimos módulos já são mais de gestão. A administração vai permitir gerir utilizadores, gerir configurações, parametrizações de produto, a apresentação de páginas do catálogo também vai estar disponível aqui dentro da administração. E obter, por exemplo, todo um conjunto de relatórios e estatísticas, como, por exemplo, de produtividade, de metadados, etc., que estão disponíveis apenas a quem gere o arquivo. Finalmente, na parte da interoperabilidade, de forma muito sucinta também, é toda a forma de nós exportarmos ou importarmos informação, seja de forma manual, seja com a integração com sistemas terceiros, e alusivo à informação da descrição, alusivo à parte das coleções, alusivo à parte da autenticação, tudo isso é a interoperabilidade entre o arquivo e também outros sistemas que vivem dentro de uma mesma instituição. Os exemplos, antes de mais, eu não quero mostrar preferência. Os exemplos são aleatórios, mas tendem a mostrar as diferentes realidades com que nós trabalhamos neste preciso momento. A Márcia já indicou que os nossos maiores clientes fazem parte da administração pública, também é a administração pública que mais tem a necessidade de gerir arquivos. E temos ainda uma outra situação fora desse âmbito, não sei se estou aqui, mas que já veremos de seguida. Portanto, temos, por exemplo, um contexto de um arquivo regional, o Arquivo Regional da Madeira, tem também a componente de arquivo distrital, que faz a parte da gestão de registros paroquiais, por exemplo, mas acima de tudo é um arquivo regional, não há muitos no país, portanto acaba por ser quase um dos poucos exemplos que eu também poderia aqui apresentar. Mas também poderia também apresentar o arquivo regional dos Açores, ou da direção da cultura dos Açores, que também trabalha connosco e temos uma boa sinergia definida entre as duas partes. Depois, arquivos distritais, para nós não parecermos demasiado facciosos, os arquivos distritais, a maioria está sob a alçada da DG Lab, trabalho neste momento com o Digitar, e nós, a nível de arquivos que não estão sob a alçada da DG Lab, estão sob a alçada das próprias universidades da cidade. Um exemplo perfeito é o arquivo da Universidade de Coimbra, é o Arquivo Distrital de Coimbra. Outro exemplo que também trabalha connosco, acho que depois é o único que sobrava, é o Arquivo Distrital de Braga. E ambos trabalham connosco e também trabalhamos muito bem. Também temos uma ótima relação com estas duas instituições. Universidades, acabei por colocar o exemplo mais recente de universidades com que começamos a trabalhar, que é o caso da Universidade de Lisboa, que tem até uma particularidade que é um catálogo único para todas as entidades que são as instituições, as faculdades que trabalham sob a Universidade de Lisboa, mas também, além do catálogo coletivo, a possibilidade de criar catálogos individuais para cada uma das faculdades. No âmbito da administração central, coloquei o Arquivo da Defesa Nacional, tinha também muitos outros exemplos para colocar, mas acho que também, se não estou em erro, foi o exemplo mais recente de administração central com que começamos a trabalhar. Nasceu até num projeto muito interessante que visava também, a Márcia até referiu há pouco, no projeto do Retrieve, o portal da Instituição da Memória da Defesa, das instituições da defesa,
que agrega a informação de todos os arquivos, seja da Defesa Nacional, da Marinha, do Exército, da Força Aérea, da Liga dos Combatentes, etc. Todas as subentidades debaixo da alçada da Defesa, e não só arquivos, mas também bibliotecas, museus. Portanto, este projeto, que foi muito interessante de termos participado, acaba por ter aqui uma variedade imensa de informação para ser pesquisável. A nível de contexto municipal, é o nosso forte. Nós temos bastantes municípios que trabalham connosco. Eu não conseguia estar aqui a colocar todos os mais exemplos possíveis. Acabámos por optar por um ou dois exemplos, que é o caso do arquivo municipal de Melgaço, também para vocês perceberem que a parametrização do catálogo pode ser muito variada, vai sempre depender também do que é o interesse de cada instituição em adaptar a identidade gráfica à sua realidade. Escolhi Melgaço, escolhi Leiria e também o Arquivo Municipal de Paredes de Cora. Saindo do contexto municipal, entrando noutros contextos que não entram bem naquelas categorias, temos, por exemplo, um projeto também bastante interessante que nós temos neste momento, que é um arquivo histórico do Comitê Olímpico de Portugal. Tem também muita informação bastante interessante. Eu ia dizer engraçada, mas engraçada pode ser um bocadinho pejorativo, mas há de facto lá a disponibilização de cartazes, etc., que são bastante engraçados. Eu já tive a oportunidade de estar a ver um ou outro exemplo e achei muito interessante a informação que eles disponibilizam do seu próprio arquivo. E mais recentemente, uma das instituições que também aderiu à parte a adquirir o nosso software foi o Banco de Portugal. Também trabalham a nível da divisão de arquivo histórico. E pronto. Isto termina a minha apresentação mais chatinha, entre aspas, e eu agora vou fazer uma demonstração do software. Pronto. Nós temos que conseguir dividir o que é o software entre back-office e front office. O front office acaba por ser o dito catálogo em linha que exemplifiquei com estes vários clientes, ok? A parte de back-office, acredito que seja a parte que vos interessa mais, porque acaba por ser a vossa ferramenta de trabalho. Para todos os efeitos e para esta formação, eu optei por já criar aqui alguns registros, alguns exemplos de informação que eu vos quero apresentar, mas depois, novamente, se nos conseguir aprofundar em demasia, tentamos depois ter uma nova sessão para melhor explicar os vários módulos que compõem o software. Portanto, esta é a vossa ferramenta. Vocês, quando fazem um login, vocês têm credenciais com perfis associados, ou seja, vocês podem ter acesso a todos os módulos, podem ter acesso apenas a alguns dos módulos. Dependendo da realidade de cada um, nós temos instituições em que cada pessoa tem o seu papel bem atribuído de só faço descrições, só faço a gestão de coleções digitais, só faço a gestão de autoridades, e outros contextos em que todos fazem tudo, ok? Portanto, essa parte de permissões é uma coisa que se define logo desde o início e, mediante depois então o acesso à plataforma, posso ter acesso a mais ou menos informação. De salientar que é possível que cada instituição, se tiver um sistema de autenticação central, como um LDAP, ou uma AD, ou até mesmo recorrer a cartão de cidadão, seja possível ter várias formas de autenticação disponibilizadas para cada cliente, para que a gestão do utilizador não seja feita por administração, mas sim por uma autenticação central gerida pela vossa informática ou similar. Pronto. Daqui do lado direito, se vocês forem a reparar, temos aqui várias janelinhas, vários botões, peço desculpa, que
cada botão corresponde a cada um dos modos que tive há pouco a explicar. O primeiro já está apresentado, é o equivalente à parte das descrições. Temos depois a parte das coleções, a parte dos depósitos, a parte das autoridades e finalmente a parte dos ingressos. Não prometo que consiga falar em todos, se sobrar tempo sim, se não sobrar tempo ficará para uma próxima ocasião. E já tenho aqui um dos fundos criados, em que já fui criando alguma estrutura, ou seja, tem um registro de fundo, o registro de fundo, como podem ver, é uma folha de recolha de dados que espelha o que é a norma da ISAD e mais concretamente da ODA, que é o balizamento da norma da ISAD à realidade portuguesa, a orientação para a descrição arquivística, que foi feita pela DG Lab. E esta informação que vocês estão a ver a nível do registro do fundo é, então, o que vocês têm por omissão. Mais tarde, é possível definir toda uma parametrização do produto, nomeadamente que campos é que nós queremos apresentar, quais os níveis de descrição que nós queremos ter disponíveis dentro de uma folha de recolha de dados, campos que sejam controlados, campos que sejam de texto livre, campos que sejam numéricos. A parte de que dou mais ênfase por norma é a parte dos campos de controlados, onde em vez de sermos nós a descrever determinado campo, podemos simplesmente associar um vocabulário controlado, um tesauro, para que as pessoas, em vez de descreverem, selecionem as opções que querem. Exemplos perfeitos são, por exemplo, campo idioma e escrita, para evitar que pessoas descrevam a palavra português de várias formas e feitios, nós podemos simplesmente ter uma lista de idiomas e escritas. As pessoas, em vez de apenas têm que selecionar um ou os idiomas para um determinado campo. Localidade é um exemplo perfeito. Eu podia ter um campo de texto livre em que escrevia Braga, ou simplesmente posso ter uma opção de navegar num vocabulário até chegar ao descritor que quero. Cada campo é acompanhado por uma descrição que não é mais do que a descrição da informação que está presente na norma da ISAD da ODA. Portanto, tem sempre um auxiliar de preenchimento para cada um dos campos. Para ser aqui um bocadinho mais fácil, então, eu criei um fundo. Dentro do fundo criei uma série de despesas e uma série de processos funcionários e para eu adicionar um novo registro é tão simples como carregar num botão do lado direito e dizer que tipo de documento é que eu quero adicionar. Vou adicionar à série de processos funcionários um documento composto e vou colocar, então, neste meu documento, um título e alguma meta-informação para ficar mais completo. Portanto, isto é um processo funcionário, vou dizer que é o processo do Rui Rodrigues, vou dizer que a data de produção é 2010, assumindo que isto é um fundo da empresa, eu estou a indicar que o Rui Rodrigues, então, a empresa, já está a fazer 12 anos. Mais informação que eu posso preencher, posso pôr aqui uma extensãozinha, posso dizer que é uma caixa, eu já tenho direito a ter uma caixa inteira de documentação aqui dentro da empresa e todos os restantes campos que vocês veem aqui então são de preenchimento facultativo. Os que são de preenchimento obrigatório serão sempre apresentados com uma mnemónica negrita no nome e enquanto que não forem preenchidos estarão sempre com uma cor avermelhada para dar foco aos campos que são obrigatórios que ainda não estão preenchidos. Se eu estiver à procura de um campo em específico, eu posso chegar aqui a esta pesquisa que está aqui embaixo e começar a procurar por ou conteúdo. Se eu escrever Rui, ele vai-me conseguir encontrar o meu nome que está no campo título. Se eu começar a escrever localidade, ele vai conseguir encontrar, por exemplo, os campos que começam com o nome localidade. Portanto, numa folha de recolha de dados que, como vocês sabem e bem, é demasiado extensa, às vezes é difícil conseguir localizar aquele campo que queremos escrever naquele dado momento. Portanto, vocês têm sempre aqui uma pesquisa que vos permite, então,
fazer o filtro dos campos. Vou associar aqui uma localidade a este documento, vou dizer que o Rodrigues é de Braga e vou gravar. E pronto. Para já, a única coisa que eu fiz foi criar aqui uns quantos documentos. Depois, outras opções que vocês têm sobre a parte de gerir a documentação é, por exemplo, a duplicação de registros. Se eu estou a descrever, imagina, estou a escrever livros de datas, em que basicamente o que muda só são as datas, então eu poderia estar aqui a fazer a duplicação de um documento que já tinha perfeitamente caracterizado e depois fazer uma duplicação do mesmo, em que faria, por exemplo, umas 3, 4, 5 cópias, ou seja, estou a fazer a descrição de 6 livros de datas, em que a única coisa que mudasse são as datas de produção. Portanto, eu poderia fazer isso e dizer duplica-me toda a informação, exceto as datas de produção. As datas de produção eu vou preencher após a duplicação estar concluída. E o que ele faz é, automaticamente, faz a criação de três novos registros, as ditas 3 cópias que eu pedi, em que toda a informação é exatamente igual ao que estava antes, exceto, primeiro, as datas de produção, porque eu pedi para não duplicar esse campo, e ponto, a outra coisa que ele mudou foi o código de referência. O código de referência é sempre um determinado código que nós atribuímos ao documento, mais o que vem do registro ascendente, neste caso da série. Como teoricamente, isto sempre teoricamente, um código de referência deveria ser único, e o que ele faz é replicar os mesmos documentos, atribuindo apenas uma numeração diferente, sequencial, no caso dos documentos compostos, para não termos 2 vezes o mesmo número de documento. Então, acabo de fazer a parte da duplicação, e atenção, eu em vez de estar aqui a duplicar, eu podia facilmente, por exemplo, recorrer a um ficheiro de Excel, fazer toda uma descrição de documentação, fosse com ou sem hierarquia. O arquivo agora consegue suportar a importação de registros através de Excel, CSV por hierarquia, importar todo o fundo e depois também, descrever todo o fundo, ou só uma série inteira, ou uma secção, seja o que for, e importar essa informação dentro do sistema. A ferramenta de importação foi melhorada tendo em vista a rápida realização de descrições para que vocês consigam ter mais descrições no menor espaço de tempo. Neste caso, eu poderia agora estar a editar cada um dos registros à mão, ou simplesmente uma das funcionalidades até que introduzimos nesta nova versão é a possibilidade de também dentro do sistema fazer uma edição múltipla dos vários documentos que selecionam. Ou seja, também para capacitar uma maior, mais rápida descrição da documentação, criamos um conceito de poder editar como se fosse uma grelha em Excel, de uma forma mais limitada, como é óbvio, a informação de todos os campos que eu quero, de todos os registros que eu quero editar. Portanto, eu agora podia estar aqui a escrever para os restantes documentos. Vamos por então. Eu não sei se estão todos aqui presentes. Se tiverem, vocês são as minhas cobaias. Pronto. Aqui poderia dizer 2015, 2008, 2008. Eu podia agora estar a editar tudo em grelha. Podia simplesmente chegar aqui e dizer processo individual de colaborador e copiar e aplicar a todos. Ou seja, a edição em grelha permite-me fazer uma edição mais rápida e coletiva da informação que é aqui disponibilizada. Também me permite, ainda para mais,
adicionar, visto que eu estou no mesmo contexto de uma série, eu posso adicionar até na própria grelha mais documentos. Ou seja, eu poderia estar aqui a escrever ainda mais informação referente à série de processos. E no final, gravar. Ao gravar, ele então atualiza-me também em lote todas as alterações que eu promovi sobre uma mesma documentação. A minha árvore já começa agora a ficar ainda mais composta com esta informação. Já tenho então esta informação toda aqui disponibilizada. A parte da descrição tem mais funcionalidades associadas, alguns processos automáticos e outras funcionalidades, como por exemplo a gestão das permissões, ou seja, eu tenho permissões de acesso às funcionalidades do sistema, mas eu também tenho permissões de acesso à documentação. Numa instituição que não tem grande segregação, ou seja, este software é trabalhado pelo arquivo e não existe muito contexto de divisões dentro do arquivo, esta parte desta funcionalidade até acaba por cair em desuso, porque basta apenas definir o que é que são permissões por omissão e tudo o resto irá funcionar bem. Mas para instituições que uma instância servem para diferentes subentidades, existe sempre a necessidade de separar, de segregar os acessos. Ou seja, no caso de uma universidade, uma faculdade A não pode aceder à documentação da faculdade B e vice-versa. Portanto, nós podemos gerir as permissões de acesso aos registros de descrição. E as permissões de acesso não é apenas o tem ou não tem acesso, pode ser também o pode ou não pode modificar, ou eliminar, ou modificar para permissões do próprio registro. São as várias camadas, os vários níveis de permissão que nós podemos oferir a uns registros. Ainda também na parte das descrições temos então a parte do histórico. Ou seja, sempre que eu promover uma alteração a um registro, a versão anterior nunca é perdida, fica em histórico. E a qualquer momento posso recuperar uma versão no histórico de um registro. Casos um bocadinho rebuscados, eu estive a editar um documento, enganei-me, não era aquele documento que eu queria editar, das duas uma, ou eu editava e voltava para a informação original, ou eu vinha ao histórico, selecionava qual a versão prévia que tinha antes de gravar e modificar o registro e faço o reverter do registro para uma versão prévia. O próprio reverter não é mais do que novamente criar uma cópia em histórico da versão que tínhamos naquele dado momento e ele depois automaticamente muda os metadados para a versão do histórico que eu havia selecionado. Algumas ferramentas associadas à descrição passa por auditar a qualidade para validar quais são os campos, os registros que têm campos inválidos ou campos com não conformidades, é o caso de campos obrigatórios que não foram preenchidos. Isto dá-vos uma vista em linear, ou seja, não é numa árvore, é uma lista de registros que padecem de serem corrigidos, seja porque, neste caso, por exemplo, falta título, falta uma história custodial. Se eu abrir um outro registro, ele já me vai dizer que os campos que me faltam são diferentes, porque a própria folha de recolha de dados, a obrigatoriedade do preenchimento varia consoante o nível de descrição. Portanto, todo o exercício aqui é vocês conseguirem fazer uma revisão mais otimizada, registro a registro, da informação que vocês estão eventualmente a rever que foi feito por outro, ou que querem publicar e querem rever antes de publicar, etc. Outra ferramenta passa por conseguir inferir determinada meta-informação dos níveis mais baixos, neste caso os documentos compostos, para os níveis mais altos. Ou seja, neste caso, para datas de produção e para extensões, eu consigo ir aos níveis mais baixos, cada documento tem uma data preenchida e extensões. E eu consigo
de forma, em forma de pirâmide, num esquema de pirâmide, não é um esquema de pirâmide, é um esquema de pirâmide de ir dos níveis mais baixos e fazer o somatório para cima, consigo passar essa mesma informação para os meus níveis superiores, ou seja, ele tem a capacidade de ir buscar as datas de produção mais baixas, as datas de produção mais altas, consigo ir buscar as extensões, o somatório das extensões e passar essa informação então para os níveis ascendentes. A qualquer momento eu consigo sempre saber, então eu tenho documentação que abrange a data inicial, a data de produção mais baixa de 1959 e a data de produção mais alta de 2000. Pronto. A nível de descrição, ainda podia mostrar muita mais coisa, mas para já eu vou querer passar aqui para outros módulos. Eventualmente vou ter que voltar aqui às descrições. Vamos agora, por exemplo, ao módulo de autoridades. Vou abrir aqui o separador, vou pôr as árvores lado a lado, que é para conseguir termos aqui os dois elementos ao mesmo tempo. Já criei aqui alguns registros de autoridade. Novamente, conforme o que eu vos expliquei, à data nós estamos a suportar duas normas. A norma da ESAR-CPF, que é para descrição de registros de autoridade, e neste caso este registro que tem um ícone arrochado, a norma da ESDA, que é para a descrição de entidades detentoras, que por norma são para ser associadas aos vossos fundos documentais. O objetivo das autoridades é um bocadinho como atribuir uma identidade a uma pessoa coletiva, a uma pessoa singular, a uma pessoa familiar, e com isso enriquecer a informação dessa mesma entidade, seja uma entidade produtora, seja uma entidade detentora. E com isso depois o segundo objetivo é poder relacionar esses mesmos registros à documentação que nós temos do lado do plano de classificação. Assim, quando nós consultamos o fundo e vemos que a entidade detentora é a Keep Solutions, neste caso, nós conseguimos obter mais dados sobre a Keep Solutions. E quando vemos que o autor daquele documento é o Rui Rodrigues, então conseguimos também oferir mais informações, dados pessoais acerca desse registro da autoridade. As autoridades também nos facultam um ponto de entrada para a documentação. Nós conseguimos ir a um registro de autoridade e ver toda a documentação que produzi, enquanto produtor, enquanto autor, enquanto contribuidor, etc. Portanto, cria-nos pontos de entrada de acesso à documentação. Pronto. Novamente, acho que não há necessidade neste momento de criar novos registros de autoridade, vamos usar estes exemplos que eu já tenho. A folha de recolha de dados, analogamente ao que eu expliquei para as descrições, segue uma norma, mas podemos editar esta folha de recolha de dados para que seja parametrizada, personalizada às necessidades de cada instituição. Esta informação que eu preenchi neste momento, eu podia fazer aqui algumas alterações, mas não vale a pena. Apenas de referir que um registro de autoridade pode ser relacionado com as descrições, mas também pode ser relacionado entre si. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso criar para um determinado registro de autoridade relações associativas, cronológicas, hierárquicas ou familiares. Eu posso dizer que a Keep Solutions tem como relações, por exemplo, a Universidade do Minho, que está aqui. A Universidade do Minho é cliente da Keep Solutions. Quando eu crio uma relação com o registro de autoridade, automaticamente a relação inversa também é criada. Eu faço um duplo clique e ele vai mostrar que a Keep Solutions é fornecedor da Universidade do Minho. E eu consigo fazer uma navegação sobre as autoridades. Portanto, eu consigo abrir uma autoridade, ver quais são os registros cronologicamente sucessores, quais são os registros hierarquicamente subordinados superiores e consigo andar aqui como se fosse um grafo a saltar de autoridade para autoridade. Relacionar
Autoridades para descrições é fácil. Eu posso simplesmente chegar aqui a esta autoridade KIPS e arrastar para cima do fundo. Ele vai me perguntar qual é o tipo de relação. Eu vou dizer a KIPS Solutions é produtor daquele fundo e gravar. Automaticamente o meu fundo webinar, este fundo de testes que eu criei para este efeito, já passa a ter aqui uma bolinha no registro de autoridade e já consigo ver que o produtor deste fundo é a Keep Solutions. A própria informação do produtor, na folha de recolha de dados, automaticamente é alimentado com essa informação. Mas eu posso editar este registro, não é o melhor exemplo, mas também não tenho, exatamente, não tenho, não vai ser o melhor exemplo. Eu posso chegar aqui e dizer que a entidade detentora, neste caso, é a Keep Solutions e gravar. No caso da entidade detentora, como podem ver, o meu código de referência do fundo é Keeps, mas porque estou a associar agora uma entidade detentora cujo código é Keep Solutions, ao gravar o meu código de referência automaticamente atualizou para espelhar o que é o código daquela entidade detentora. É uma particularidade da associação entre um módulo das autoridades e um módulo das descrições. A particularidade de entidades detentoras influenciarem toda a informação que está dentro do registro. Todos os registros, por consequente, e seria natural, passam então também a ter um código diferente, um código de referência diferente, que espelha a alteração que nós fizemos no registro de topo. Ainda na parte da associação, outros campos que vocês quisessem, como por exemplo o autor intelectual, podia ser também alimentado para descrever um registro de autoridade. E ao gravar, passamos a ter então também uma associação e o campo autor intelectual preenchido. A nível de autoridades, vou sair um bocadinho deste âmbito e vou entrar no âmbito das coleções digitais. As coleções digitais são os projetos de digitalizações que vocês fazem sobre a vossa documentação, que depois vão ser introduzidos aqui. O trabalho pode ser feito de forma paralela. Quer isto dizer que eu posso começar a introduzir digitalizações dentro do sistema sem ter um plano de classificação ainda criado, e eu posso fazer descrições sem ainda ter as digitalizações efetuadas. Okay? Se me perguntassem a mim, eu diria que faz sentido primeiro fazer as digitalizações antes de termos os planos de classificação, porque assim nós conseguimos aproveitar o facto que já temos códigos de referência atribuídos aos documentos para poder fazer as digitalizações e usar esse mesmo código de referência para definir o nome das pastas e o nome dos ficheiros que vão ser digitalizados. E esse processo é importante para que uma pessoa consiga fazer a ingestão em lote das digitalizações no sistema. Porquê? Porque esse código de referência que vai estar espelhado no nome das representações, das pastas e dos ficheiros, vai nos permitir que nós, durante a noite, vamos embora às 6 da tarde e antes das 6 da tarde vamos arrastar para dentro do sistema 30 pastas com 20.000 digitalizações. São números absurdos, mas vamos fazer conta que sim. No dia a seguir, quando nós chegamos ao trabalho, muito provavelmente essas 30 pastas já estão dentro do sistema, dentro do lado das coleções digitais. E essa informação depois, porque o nome da representação do nome dos ficheiros das pastas coincide com o código de referência, nós depois vamos poder fazer a associação dos dois mundos, dos dois universos das descrições e das coleções de forma semi-automática. O sistema vai olhar para o nome da representação, vai olhar para o código de referência e vai dizer esta pasta bate certo com aquele documento, então esta pasta são as digitalizações daquele documento. Okay? Para fazer a ingestão em lote, essa parte é importante para que o vosso trabalho seja otimizado.
Outra forma de introduzir os ficheiros é de forma individual, ou seja, eu acabo de descrever um documento composto e tenho, por exemplo, aqui um PDF, eu fui buscar um manual de utilização e arrasto para cima de um documento esse mesmo PDF. E vou dizer que para introduzir dentro do projeto da coleção digital que eu criei para este efeito. Porquê é que a coleção digital que nós atribuímos é importante? Porque a coleção digital agrega um conjunto de digitalizações de livros, de capas, de maços, etc. E para cada ficheiro digitalizado, nós vamos criar derivada, nós vamos criar uma miniatura, vai ser tudo gerido logo na hora. A derivada vai poder ter uma marca d'água associada e vai ser uma derivada para efeitos de disseminação que, quando vocês introduzem TIFFs de 30 megas, 40 megas, ele vai criar uma derivada de nem 1 mega. É para que a disseminação no catálogo seja muito mais eficiente. Faz a extração de conteúdo textual e faz a extração de metadados técnicos. Portanto, a parte de geração das derivadas de miniaturas é importante que vocês escolham qual é a coleção digital certa. Porque nós podemos ter uma coleção digital para LibreDatas, em que usamos uma marca d'água, temos uma outra coleção para processos individuais que temos que usar ou outra marca d'água ou a marca d'água que fica dentro do ficheiro vai ter que ter uma parametrização diferente, portanto, nós podemos ter N coleções digitais para N tipologias documentais, ou até mesmo uma coleção digital por fundo, uma coleção digital por série dentro daquele fundo, etc. Há todo um conjunto aqui de uma panóplia enorme de cenários que nos obriga a ter diferentes coleções para este efeito. Eu estou a gerar aqui uma nova derivada, deixem-me ver se não está. Eu escolhi também aqui um ficheiro um bocado grande, podia ter escolhido um ficheiro um bocado mais pequeno. Não, vamos aguardar que tu respondas. Enquanto que isto não acaba, eu vou abrir aqui noutra janela. O ficheiro PDF que eu escolhi é um bocado grande e a minha rede, infelizmente, não é muito boa. Já está a acabar. Pronto. Portanto, a outra forma de nós conseguirmos trabalhar, em vez de ser uma ingestão em lote, é eu chego a um determinado documento e arrasto para lá os ficheiros que me interessam, ok? Ao fazer isso, não perco o tempo depois a preocupar-me com o associar dos registros às coleções digitais. Eu já estou a associar. Eu podia arrastar um PDF, eu podia arrastar 400 imagens, eu podia arrastar uma pasta. Ele depois iria tratar de fazer o resto. E como podem ver, isto é o manual de utilização do arquivo, isto vai 100 páginas, por isso é que eu ainda demorou um bocadinho a fazer isso, porque ao gerar a derivada, o que ele faz é, no caso do PDF, aplicar a marca d'água a cada uma das páginas. O que ele teve a fazer foi um processo de aplicar a mesma marca d'água a 100 páginas dentro de um só documento PDF. Se fosse um TIFF ou um JPEG, era só uma imagem, ele aplica a marca d'água, grava e fica tudo bem. Mas isto aqui ofere-vos a autenticidade e para efeitos de reprodução, as pessoas podem recorrer a estas derivadas para fazer a reprodução para efeitos de teses ou publicações, etc. Tem que pedir uma reprodução autenticada ou original à instituição. Ainda na parte das coleções digitais, para além dessas duas formas de trabalhar, a forma de trabalhar de ingestão em lote, temos a forma de trabalhar documento a documento. Em determinados casos, eu posso tentar fazer a transcrição da informação. A transcrição da informação, o que é? É para documentos nada digitais, ou por exemplo, documentos Word que foram gravados em PDF, etc., sempre foram digitais. No caso de digitalizações, ou seja, eu tenho uma ata, imprimo
assino e volto a digitalizar. Aí entra o mecanismo do OCR, de reconhecimento óptico de informação. O objetivo da transcrição é eu chegar a um documento e obter a informação que está dentro daquela digitalização, daquele documento digital. O que é que isto me vai permitir? Vai-me permitir pesquisar sobre o conteúdo daquele documento digital. Ou seja, eu consigo ter um registro de descrição que está descrito com uma informação mais sucinta, ou seja, um título, uma data, pouco mais, mas vamos pegar num exemplo de um livro de atas. Nós temos os assuntos, nós temos as pessoas que participaram naquela reunião, nós temos as deliberações que foram registadas numa ata. Essa informação depois pode ser enriquecida no próprio documento proposto, que depois me vai permitir pesquisar por alguém que esteve dentro daquela sessão e automaticamente obter a informação correspondente. Ok? Portanto, o objetivo, deixem-me só abrir aqui o documento, é então obter esta informação da transcrição, que está, perdi o campo, não era este, era este. Aqui. Eu posso rever a transcrição que foi passada para aqui para dentro e depois até bloquear para que os processos futuros de obter a transcrição não me desfaça o trabalho que eu andei aqui a rever. Este campo também, o seu objetivo nunca foi para depois ser apresentado ao público. Pode ser, mas o objetivo não é esse. O objetivo é só permitir a pesquisa da informação. Após rever, o objetivo final, então, é alguém faz uma pesquisa de criar novos registros de autoridade e ele automaticamente vai encontrar este documento composto que depois, por consequente, pode dar acesso ao documento digital associado. A nível de coleções, então, não tenho muito mais a dizer, a não ser que suportamos. O sistema permite que vocês introduzam praticamente todos os formatos de ficheiros existentes. A única questão aqui reside sobre se vamos ter a capacidade de visualizar determinados formatos. O arquivo permite-vos ver imagens, permite-vos ver PDFs, dependendo dos formatos, permite ver conteúdo multimédia, audiovisual, desculpem, áudio e vídeo, e no caso de back-office, não de catálogo, até pode ter a capacidade de ver, por exemplo, formatos de Word e Excel. Dentro de um arquivo, os formatos mais frequentemente utilizados são as imagens e os PDFs, portanto, essa parte sempre garantia que irá funcionar bem. Os restantes, no pior das hipóteses, as pessoas quando acedem a esse objeto não conseguem visualizar na plataforma, descarregam e veem num software que tem instalado no computador. Por exemplo, um caso assim, exemplificativo, um ficheiro AutoCAD, é um software proprietário que consegue ler esse tipo de ficheiros, nós disponibilizamos o ficheiro, a pessoa descarrega e se tiver o AutoCAD instalado no computador, irá conseguir visualizar esse mesmo objeto. Antes de sair do contexto de back-office para passar para o front-office, quero mostrar só a parte de gestão de depósito. A gestão de depósito não é mais do que a classificação de forma hierárquica das vossas unidades físicas, que vai do nível mais geral, do nível mais abrangente, que é um edifício ou um depósito, até ao nível mais granular. Vocês é que definem a granularidade. Podem descrever até à prateleira, até à estante, ou podem ir até ao nível de contentor, que são as caixas, as capas, as capilhas, etc. As folhas de recolha de dados dos depósitos também são parametrizáveis, pese o facto de que, numa instância imediata, nós só temos mesmo, damos importância à parte da localização física, que acaba por ser a cota que fica atribuída àquela determinada unidade física, e as capacidades. Depois temos a possibilidade de pôr uma designação, se nos for mais fácil identificar determinada unidade física. Okay? Portanto, eu criei aqui um exemplo muito rápido, que
é um edifício, dentro do edifício eu tenho 2 salas, a sala 3 e a sala 5. Dentro da sala 3 eu criei um armário, dentro do armário eu coloquei uma estante e dentro do estante eu tenho 5 prateleiras. A nível das prateleiras eu defini a capacidade total de 1 metro linear, ok? A coisa boa, entre aspas, da caracterização do depósito é que vocês só têm que se preocupar a chegar à primeira caracterização. Ou seja, eu tenho uma estante com 5 prateleiras, mas depois o meu depósito vai ser todo um conjunto igual de estantes com as mesmas prateleiras. Ou seja, eu preciso só de caracterizar a primeira estante com as minhas prateleiras lá dentro e depois eu posso duplicar para ir criando estantes com prateleiras exatamente iguais. Ok? E o exercício é simples de depois então obtermos estantes. E quem diz estantes diz armários, e quem diz armários diz salas, se bem que as salas já estamos a falar de uma coisa se calhar um pouquinho mais acima. Portanto, eu consigo rapidamente caracterizar o meu depósito com um esforço muito reduzido e posso eventualmente chegar a um determinado armário, duplicá-lo e passar para uma outra sala, através do mover. Basta arrastar ou mecanismos de copiar e colar, que também estão disponíveis no lado da descrição, em que consigo então passar facilmente a parte da caracterização do depósito, consigo duplicar porque a informação que está no lado de uma sala é igual à estantaria que está do outro lado da sala. Pronto. A partir do momento em que vocês tiverem a caracterização do vosso depósito até este nível feito, vocês podem começar a adicionar os contentores. Por exemplo, eu posso começar a adicionar caixas, capas, capilhas, envelopes, maços, etc., outros tipos de unidades de instalação. E às minhas caixas, eu posso começar a dizer, a minha caixa tem uma capacidade total de 0,6 metros lineares e tem um espaço ocupado de 0,6 metros lineares. Isto são valores por omissão que uma pessoa consegue logo implementar para cada entidade. Ou seja, se nós podemos ter diferentes caixas, podemos caracterizar diferentes caixas, mas o objetivo aqui é, se uma caixa tem uma capacidade total de 0,6 metros lineares, então a capacidade utilizada também vai ser igual. Porque não interessa se a caixa está vazia ou está cheia, vai ocupar exatamente o mesmo espaço dentro de uma prateleira. Okay? E posso dizer que, neste caso, a minha caixa tem o número 3000. Eu posso já começar a mudar as cotas para ficarem devidamente atribuídas. E posso duplicar. Vamos duplicar. Esta caixa vai ser a 3001, vai ser a 3002. A caixa número 3000 está na prateleira A 3001 está na prateleira B. Como podem ver, é com muita facilidade que vocês fazem toda a gestão do depósito das unidades físicas que nelas estão incluídas. Propósitos do módulo de depósito. Ponto número 1. Gerir as capacidades. Vocês viram que eu classifiquei as prateleiras com a sua capacidade total e os contentores com a sua capacidade total e utilizada. Analogamente ao que acontece no lado das descrições, dos fundos, eu posso também fazer a tal esquema de diferenciação das capacidades dos níveis mais baixos para os níveis mais altos. Assim, o que vai acontecer com este procedimento é que eu consigo, num determinado momento, saber qual é a capacidade total e a capacidade usada do meu edifício. O que é que ele fez? Somou todas as capacidades provenientes, neste caso das prateleiras, e a capacidade utilizada é proveniente de todas as caixas que eu tenho disponível. Uma coisa que eu não mostrei há pouco é que a inferência numa atualização ao edifício. Eu tenho aqui uma caixa, esta caixa atualizou-me a capacidade utilizada da prateleira, ok? A minha estante passou a ter também a informação preenchida com a capacidade total também já aqui repercutida e por aí adiante. O armário também já está preenchido, a sala também já está preenchida e finalmente o edifício também fica preenchido. A inferência, vocês selecionam na árvore até onde querem aplicar a inferência e ele depois faz esse cálculo
dos níveis mais baixos até ao nível que vocês têm registado. Okay? A outra possibilidade que nós temos então é de gerir os documentos, ou seja, eu tenho todos estes processos de colaboradores que criei na vossa presença, selecionei-os todos e agora vou dizer que todos estes registros estão na caixa número 3000. E está feito. Esta minha caixa, agora, eu consigo consultar toda a documentação que está dentro da caixa. E vice-versa, eu posso chegar a um determinado registro e consigo ver qual é a localização física de depósito. Ou seja, basicamente, por outras palavras, sabendo que de antemão, ou assumindo de antemão que vocês percebem da parte da norma da ISAD e da descrição arquivística, nós tínhamos antigamente o campo de cota atual, era um campo descritivo, vocês descreviam a cota, às vezes já era uma descrição extensa de qual é a localização. Agora, com o módulo de depósito, vocês facilmente conseguem gerir a informação da localização física. Com um bónus, imaginem que por algum motivo esta caixa número 3000 tem que mudar da prateleira de uma sala para a prateleira que está até numa outra sala. Quando eu mover, se eu refrescar este meu registro, a minha cota automaticamente fica atualizada. Ou seja, a partir do momento que associam este documento àquela caixa, não tem que se preocupar novamente em refazer as cotas no momento em que vocês fazem a movimentação de caixas dentro do depósito. Eu sei que não é uma coisa expectável de acontecer com regularidade, mas às vezes, para potenciar o espaço que vocês têm nos depósitos, têm que fazer aqui alguma gestão de cintura em que têm que mover caixas de um lado para o outro. Portanto, esta parte, bem utilizada, a médio e longo prazo, poupa-vos bastante tempo. Pronto. Agora, vamos passar para o catálogo, mas antes do catálogo, o que eu vos quero mostrar? Eu quero vos mostrar a facilidade com que vocês publicam informação no catálogo. Vocês podem publicar descrições, coleções e autoridades. As descrições, eu posso publicar um registro, eu posso chegar a este registro e dizer publicar, e a partir do momento em que eu faço isto, não sei se vocês repararam, mas já há aqui uma mnemónica. Ele passou de um vermelho para um verde. O vermelho, a documentação é privada, o verde, a documentação está disponível ao público. E foi através de um clique apenas que eu publiquei um registro. Vocês acabam de rever um fundo, é um fundo fechado, já não vai haver mais documentação a entrar dentro desse fundo. E essa informação está pronta e revista para ser publicada, eu posso publicar um fundo inteiro e aplicar aos descendentes. E com um clique eu publiquei toda a informação no catálogo. Já vamos ver o catálogo. Neste momento só estou já mostrado de back-office. Eventualmente, às vezes até é mais fácil publicar tudo e depois dizer, publica tudo, este e este. Não, este e este, quero que estejam disponíveis neste momento. Vamos então retirar. Portanto, o publicar e o retirar do catálogo está à distância de um clique. O mesmo se aplica às coleções digitais. Eu posso publicar toda uma coleção ou apenas publicar ficheiros individuais. De salientar que na parte do catálogo, e já vamos ver isso, eu para poder aceder às digitalizações, eu tenho que ter um documento associado, porque as pesquisas incidem sobre as descrições arquivísticas. Não consigo ter uma digitalização disponível sem ter o registro de descrição publicado, mas consigo ter o inverso. Eu consigo ter só a meta-informação disponível no catálogo sem ter as digitalizações associadas. E já agora, o mesmo se aplica também à parte das autoridades. Eu posso publicar e despublicar as autoridades do catálogo. Vamos abrir aqui o catálogo. Já tenho o catálogo disponível aqui. Estamos a usar uma versão de demonstração do produto, mas obviamente que toda a caracterização da adaptação gráfica depois vai ser orientada, como exemplifiquei logo desde o início, a cada uma das vossas a cada vossa realidade. A parte do catálogo
tem o menu de pesquisar documentos de autoridades, mas nós podemos adicionar a pesquisa em outras tipologias. Nós podemos fazer uma pesquisa por registros de batismo, nós podemos fazer uma pesquisa por processos de obras, nós podemos fazer uma pesquisa por sessão de atas municipais, ok? Basta apenas haver algum critério de como conseguimos aplicar. Por exemplo, a pesquisa de processos de obras é pesquisar tudo que esteja dentro daquela série e só nos interessa procurar pelo local da obra, número de requerente ou número de processo. E nós podemos criar um formulário que não nos mostra campos para quem não percebe, só nos mostra os campos mais importantes e em pesquisa vai incidir diretamente sobre aquela série que vocês têm a documentação. Ao fazer aqui a pesquisa, vamos procurar aqui, por exemplo, então um webinar, que era o código do meu fundo. E como podem ver, o webinar está aqui o meu fundo, porque eu publiquei. Após aceder à informação, eu posso navegar aqui no lado esquerdo na árvore respectiva, que não é mais do que a árvore que está do lado do back-office. Como podem ver, os documentos que eu retirei há pouco aparecem na árvore para permitir a navegação, mas eu não consigo aceder aos mesmos. Eu, se tentar aceder a um documento que não está disponível, não está publicado, ele não me consegue ler esse documento. A nível de registros, de salientar que, pois, era o documento 1, de salientar que este registro que eu tenho, eu posso visualizar a digitalização porque também publiquei a coleção digital. E tenho sempre aqui a garantia de que, quando estão a ver no documento, estão a ver a derivada. Ou seja, tem sempre a marca d'água. Nós no catálogo nunca vamos disponibilizar a original, o ficheiro que vocês introduziram. Vai sempre ser a derivada desse mesmo ficheiro. Se estivermos a falar de várias páginas, vamos abrir aqui a série 1. Com certeza, acho que era este. Então, ele mostra-me, neste caso, 2 ficheiros, em que eu consigo ver então. Podem ver a marca d'água que está sempre aqui presente. Tenho a capacidade, no caso deste tipo de ficheiros, até mesmo gerar um PDF com as 2 imagens. E como podem ver, ele permite-me descarregar o PDF com as 2 imagens associadas. Pronto. Ainda na parte do catálogo, tenho uma página de índices que foi melhorada. A página de índices não é mais do que permitir navegar naqueles vocabulários que eu vos expliquei e fazer a pesquisa de quais são os registros que estão associados a um determinado escritor. Cheguei a Braga, carreguei naquele balãozinho e ele está-me a mostrar todos os registros que tem o descritor Braga associado. É mais um ponto de entrada para a documentação. Eu posso ter um índice de assuntos, dentro do índice de assuntos, um descritor ATAS. Eu, se carregar lá, eu vou logo obter, por causa deste tipo de classificação, todos os documentos que são ATAS. Portanto, facilita a obtenção de informação. Temos sempre que pensar que há pessoas que dominam a norma arquivística e conseguem rapidamente recuperar a informação, outras pessoas que às vezes, para tentarem localizar a informação, é um bocado mais difícil, motivo pelo qual damos várias formas de conseguir obter a informação. Uma novidade que foi entretanto introduzida é este menu mais, em que nós podemos adicionar conteúdos estáticos. Vocês podem criar páginas para serem apresentadas no catálogo. Isto é só um exemplo de páginas que foram introduzidas entretanto. Estas páginas adicionámos-las nós, estatísticas e a guia de fundos, mas vocês podiam criar uma página de notícias, uma página de eventos, uma página de destaques, que não aquela. Dentro destas páginas vocês teriam a capacidade de colocar imagens, de colocar vídeos provenientes do YouTube ou outra plataforma de streaming. Vocês podiam colocar tudo e mais alguma coisa. Através da administração, com facilidade vocês conseguem gerir conteúdos dentro do catálogo.
muitas entidades, muitas instituições, quando têm o sistema de gestão de arquivos, aproveitam para que também seja a página onde divulgam novidades e outras informações do próprio arquivo. Tendo visto essa limitação e visto que muitos não têm uma página própria de arquivo, usam o catálogo para definir essa informação, começamos então a introduzir de forma premeditada então a gestão de conteúdos estáticos. Vocês então têm a capacidade de criar as vossas próprias páginas, bem como gerir as que já existem, como é óbvio. A parte do balcão. Márcia, ainda tenho tempo? 5 minutinhos. 5 minutos, ok. Então já vou deixar aqui algumas coisas de lado, mas queria mostrar a parte do balcão. A parte do balcão é a capacidade de eu poder fazer a pesquisa, solicitar serviços sobre documentação. Vamos voltar aqui aos documentos que eu tinha aqui aberto. Deixem-me ver se consigo chegar atrás o suficiente. Acho que era aqui. Exatamente. Vamos imaginar que eu quero reproduzir estes dois documentos. Eu vou adicionar estes documentos à minha lista. Este e este. Passo a ter uma lista que está agora disponível a partir do menu e tenho aqui um botão Ações. Neste botão de Ações, para além do que já existia na minha lista que é exportar de alguma forma os documentos através do catálogo, em CSV, em PDF ou enviar por e-mail, eu passo a ter, no caso do balcão, a possibilidade de solicitar um determinado serviço sobre o mesmo. Por exemplo, um pedido de reprodução. E vou efetuar o pedido. A partir de que entramos no universo do balcão, passamos a ter que fazer um login sobre ele, porque determinados serviços já estão disponíveis a determinadas pessoas, como por exemplo o empréstimo só pode ser feito por alguém afeto à instituição, portanto nem todos os utilizadores após login têm acesso aos mesmos serviços. A parte do balcão é outra metade da apresentação e eu não tenho tempo para isso, só tenho 5 minutos. A verdade é que exige bastante caracterização para cada instituição. Cada instituição faculta os serviços diferentes e tem processos e fluxos definidos de forma diferente. Nós já temos alguma coisa, uma coisa que é mais ou menos uniforme, mas como é óbvio, toda a informação que é pedida carece de ser primeiro validada quando a implementação do balcão. Em última instância, o objetivo é eu, enquanto utente, chegar aqui e dizer eu quero uma reprodução digital, quero ou não uma reprodução certificada e eu quero que as reproduções sejam depois disponibilizadas no próprio catálogo para eu as descarregar. Podia pedir para fazer reprodução em papel para depois me enviarem por correio postal ou até eu ir ao balcão levantar. E o objetivo é eu usar isto para uma publicação. Pronto, depois no final de estar tudo feito, vamos submeter. A partir do momento em que eu submeto um pedido, alguém do arquivo vai começar a receber notificações. Existe uma nova tarefa atribuída e a partir daí, essas mesmas tarefas, dependendo de cada tipo de pedido, eu vou ter determinadas tarefas para fazer. Eu vou ter um fluxo associado a um pedido, que passa por validar o pedido, a ver se ele pediu informação que é passível de ser reproduzida, tenho que ir levantar o documento ao depósito, tenho que efetuar a reprodução, tenho antes que fazer um orçamento porque as minhas reproduções têm que ser pagas e o cliente depois vai ter que pagar essas reproduções e só depois é que vou reproduzir. Se eu escolhi o envio por correio postal, tenho uma tarefa de envio das reproduções para obter os dados estatísticos, os dados pessoais da pessoa que requereu e para onde eu tenho que enviar essa mesma informação. Portanto, tudo isso depois tem que estar repercutido no fluxo respectivo. Tem sempre a nota de que sempre que uma nova tarefa é criada, vocês recebem uma notificação no e-mail
com toda a informação relevante. Assim, vocês não têm que estar sempre a olhar para este formulário para ver se há coisas novas. Vocês recebem uma notificação, veem que até se calhar já foi alguém que está a lidar, um colega que está a trabalhar nessa solicitação que foi feita ao arquivo, e vocês nem precisam de ir consultar. Deixam isso para quem está a trabalhar essa informação. Pronto, acho que já excedi um bocadinho do tempo. Infelizmente não consigo falar em tudo. Tinha a parte do módulo de ingressos para vos apresentar, que infelizmente não vou ter tempo. Deixem-me só mostrar rapidamente aqui o módulo. O módulo de ingressos não é mais do que vocês facultarem um ficheiro de Excel tipo este, um serviço produtor preenche esta informação e envia-vos o ficheiro de Excel de volta. Depois, o que é que eu vou poder fazer? Vou poder importar este modelo, deixem-me só buscar. Eu vou poder importar o ficheiro de Excel, ele cria-me o registro de ingresso e uma valência do porte do ingresso é que as pessoas que fizeram a transferência de documentação para o arquivo descreveram unidades físicas ou processos. Esta mesma informação pode ser enriquecida para depois eu criar, eu criar novas unidades físicas dentro do meu depósito. Por exemplo, eu vou arrastar para aqui as caixas que estavam descritas no ingresso e ele automaticamente cria-me os registros das unidades físicas com a informação que estava no próprio ficheiro de Excel, e depois as mesmas unidades físicas podem ser utilizadas para enriquecer os registros que já existem dentro do meu plano de classificação. Ele vai-me criar, então, por cada unidade física que eu arrastei para as descrições, ele criou-me a informação de um documento composto com a informação que, se forem a ver, já está preenchida com a informação de que proveniente daquela primeira guia de remessa original em Excel que eu importei. Okay? Portanto, a parte dos ingressos, desculpem não ter mais tempo, mas é um módulo que foi introduzido nesta nova versão. Admito que há aqui ainda muito para evoluir, para cada vez mais permitir-vos a automatização dos vossos processos de recenseamento, armazenamento do depósito e descrição. Lá chegaremos a par e passo. Márcia, desculpa, demorei um bocadinho de tempo a mais. Às vezes uma pessoa também se entusiasma. Eu vou agora parar a apresentação e vou-te dar novamente a palavra, está bem?